Bom, já voltamos, já deu tempo de vocês tomarem uma aguinha rapidinho e se concentrar agora no pronome cujo, que é o pronome relativo que eu acho que causa mais problemas, né? Mais dúvidas em relação a como usar esse pronome. Gente, basicamente o pronome cujo ele tem uma diferença dos outros pronomes relativos porque ele não é somente um pronome relativo. Ele não está só ligando duas orações e substituindo aí o termo antecedente na próxima oração. Ele tem também uma outra função que é de indicar posse, assim como o pronome possessivo. Então, ele é quase um relativo possessivo. Ele tem essa função de indicar posse ao mesmo tempo que ele está fazendo o seu papel de relativo, né, de se referir a algo que foi mencionado antes, certo? Então, veja só, nesse caso que a gente tem aqui, Lilian, né, cujo marido faleceu, acabou casando-se novamente. Quais seriam as duas orações que eu liguei com o pronome cujo? Lilian acabou casando-se novamente, é uma, né? E a outra é, o marido de Lilian faleceu, certo? O marido de Lilian. Veja que o sujeito dessa segunda oração é um objeto de posse, né? De posse, entre aspas, aqui nesse caso, né? Porque ninguém possui uma pessoa, mas que tem essa relação de posse com o meu antecedente. Então, assim, cujo marido, o marido era da Lilian. Ele é o meu sujeito. Então, o sujeito da minha segunda oração é sempre, nunca vai ser o meu antecedente. O sujeito da minha segunda oração nunca vai ser o meu antecedente, né? Com os outros pronomes, pode ser que seja, ou seja o antecedente, ou o antecedente venha como um objeto, mas nesse caso aqui, do pronome cujo, nunca vai ser o antecedente o sujeito da segunda oração. Vai ser sempre ali o substantivo que é de posse desse meu antecedente, certo? Então, veja, Lilian, tá? Então, qual que é a outra característica? A concordância desse cujo, que ele é um pronome variável, mas não vai concordar com o antecedente. Vai concordar com o substantivo aí que ele está indicando essa ideia de posse. Então, concordou nesse caso com marido. Veja, Lilian, cujo marido faleceu. Então, é masculino singular, certo? Qual que é a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção, que é um erro comum? O uso de artigo depois do pronome cujo, gente. Isso não existe. Artigo definido, não existe usar artigo depois do pronome cujo. Então, nunca, jamais usem os artigos aqui, o a, o o, os, o as, depois do cujas. Por quê? O artigo, ele já tem essa função, a função do artigo, a gente viu, né? Ele é um determinante ali do meu substantivo. Então, ou ele está determinando de uma forma vaga, imprecisa e genérica, ou ele está particularizando, especificando o meu substantivo, certo? Ok. E o que mais que ele faz? Ele ajuda a indicar qual que é o gênero, né? Qual que é o número do meu substantivo, né? Só que por que, então, que ele se torna inútil nesse caso? Porque o cujas, no meu pronome, ele já está tanto definindo, determinando esse substantivo, porque ele já está aqui particularizando, falando desse substantivo, indicando de quem que é e tudo, quanto ele está já se flexionando, né? Ou seja, está variando aqui para concordar, para indicar o gênero e o número do meu substantivo. Então, não tem motivo para a gente usar esse artigo aqui. Não use jamais o artigo definido depois do pronome cujo, cujas. Está errado. Então, qual seria a forma certa? A paciente de cujas doenças te falei será operada hoje, sem artigo. Primeiro erro que a gente comete. E o segundo, né, muitas vezes a gente usa o cujo, cuja, as pessoas usam sem essa noção de posse. A noção de posse, ela é obrigatória. Eu preciso ter essa mesma ideia passada pelos pronomes possessivos nesse caso, né? Uma das orações precisa estar indicando aí a posse do meu antecedente para que eu possa usar o cujo. Então, veja aqui. De novo, cachorro. Você vê que eu gosto bastante de cachorro. Trouxe meu cachorro ao veterinário, certo? Então, cachorro, de novo, meu antecedente. As patas do meu cachorro estão machucadas. Então, o termo que eu repeti é cachorro. Então, ele é o antecedente. Ele é quem eu vou substituir na oração, na hora que eu fizer a ligação aí de uma com a outra. Só que, veja, quem é o sujeito da minha segunda oração? Não é o cachorro. São as patas, ou seja, é o objeto de posse do meu cachorro. Existe essa relação de posse. Então, veja como a gente tem, então, a ligação. Trouxe meu cachorro cujas patas, porque as patas são do cachorro. Então, trouxe meu cachorro cujas patas estão machucadas ao veterinário.
Então, não use cujas de outra forma. Não use cuja com tempo. Não use cuja com lugar, tá? Porque tudo está errado, gente. O cuja é para indicar a ideia de posse, certo? Então, espero que a gente não confunda mais. Acho que vamos dar uma olhadinha depois. Se tiver alguma dúvida, né? Vocês podem comentar. Mas vamos ficar bem espertos, porque é onde a gente costuma ser surpreendido aí pelas provas, né? Onde a gente costuma errar. Pronome onde, outro pronome que é o último pronome relativo que eu gostaria de dar uma dica, que também deve ser somente, unicamente, exclusivamente usado com lugares físicos, um espaço, um lugar. Não dá para usar com tempo, que é um erro comum, né? Eu pego um momento ali e falo, me refiro ao momento com o pronome onde. Não dá, gente. O onde ele é relativo somente a lugares, como aqui. O condomínio Itatiaia, onde eu moro? Eu moro naquele condomínio, é um lugar físico. Então, tá certo, né? Fica na Zona Norte. Ou então aqui, naquele bairro onde a polícia não chegava, a criminalidade era alta, certo? Então, onde a polícia não chegava, naquele bairro é um lugar. Então, como é um lugar, tá ok, tá check, né? Agora, veja aqui um erro que a gente comete muito. Aquela foi uma época boa, onde eu era feliz e não sabia. Como assim onde, gente? Que onde, né? Se época não indica lugar, indica tempo, né? Indica um momento, né? Um tempo. Então, eu não posso falar onde. Eu posso usar um outro relativo, que é o quando, né? Quando eu era feliz e não sabia. Então, quando? Naquela época, certo? Mas o onde não. O onde é só para lugar. Então, substitua também, por exemplo, por aquela foi uma época boa, com a preposição, por exemplo, durante a qual eu era feliz e não sabia. Viu como fica até mais bonito, né? Ou então, aquela foi uma época boa em que eu era feliz e não sabia. Então, eu tenho o em, que aí sim eu posso indicar, né, nesse sentido de em alguma coisa, mas não em algum lugar, certo? Onde é em algum lugar. E se eu quiser usar o em, eu posso falar em alguma coisa, né? Então, naquela época, certo? Então, em que eu era feliz e não sabia, aí sim, essas duas formas estão aprovadas. Ok? Além, é claro, do relativo quando. E por fim, antes da gente terminar relativos, uma outra coisinha sobre o pronome onde, que eu já estava me esquecendo aqui. Gente, os pronomes relativos, assim como os nossos amiguinhos ali, pronomes demonstrativos, também podem sofrer contração com preposições. Com quais preposições? Com a preposição de, com a preposição em, com a preposição por, né? Com a preposição a. Então, por exemplo, eu posso falar de onde, né? Ou posso falar aonde, né? Normalmente essas contrações acontecem com o pronome o qual, que a gente fala pelo qual, no qual, do qual, a qual, né? Porque é mais comum que aconteça quando começa ali com só um artigo, enfim. Mas aqui no caso de onde, a gente pode fazer a combinação, né? Que é juntar simplesmente a preposição com o meu pronome, né? Tá vendo que não tem prejuízo nenhum a escrita de nenhum dos dois, então é uma combinação. E aí eu formo o aonde. O que é o aonde? O aonde é justamente para indicar lugar, porém, quando o meu verbo pede a preposição a. Porque esse a nada mais é do que a preposição, gente. Então, se o verbo está pedindo a preposição a, o que a preposição a indica nesse caso? Movimento. Então, ir. Quem vai a algum lugar ou para algum lugar, né? Indica movimento, indica locomoção. Por isso que eu só posso usar aonde quando o meu verbo indicar essa ideia de movimento, né? Então, a padaria Luz, um lugar, certo? Usar o onde. Aonde eu ia todo dia. Foi interditada. Por quê? Quem vai a algum lugar. Diferente do segundo exemplo. A maternidade Promatre, onde eu nasci. Porque você não nasce andando, né? Você nasce ali paradinho. Então, você nasce em algum lugar. Aí, nesse caso, não pede a preposição a. Então, onde eu nasci ou em que eu nasci, se eu quiser usar a preposição em que ou na qual eu nasci, fica próximo à Avenida Paulista. Certo? Vamos, então, para os pronomes interrogativos, certo? Os pronomes interrogativos que têm baixa incidência nas provas, mas nem por isso a gente deve deixar de olhar para eles, porque é importante a gente não confundir algumas coisinhas dos pronomes interrogativos. Bom, os pronomes interrogativos, para começar o seu uso, né? Eles são usados, sua função, né? Na formulação das perguntas diretas e indiretas. Por quê? Quando eu digo pergunta, todo mundo já imagina uma frase que termina aí com um ponto de interrogação. Que nem essa primeira aqui. Quem deixou louça na pia? Uma pergunta direta. Quem deixou louça na pia? Estou perguntando.
certo? Porém, nem sempre eu preciso de um ponto de interrogação para fazer uma pergunta. Eu posso falar assim, diga-me quantos anos você tem. Eu estou te perguntando quantos anos você tem, né? Só que de forma indireta, sem uma interrogação no final. Então, nesse caso, quantos não deixa de ser um pronome interrogativo. Também é um pronome interrogativo, porque isso também é uma pergunta, certo? Então, a função dele é isso, é ser usado na formulação de perguntas. Então, a gente considera pronomes indefinidores, porque está indefinido quem, quanto, que, né? Está indefinido porque a gente está perguntando, justamente, a gente não sabe. Então, caracterizamos, né, classificamos como pronomes indefinidores. Também da mesma forma como o que a gente acabou de ver, os relativos, né? Eles são pronomes que têm formas variáveis, qual e quanto, e duas formas invariáveis, que e quem, certo? Prestando atenção aqui que quanto varia em gênero, em número, e qual só varia em número, só tem o plural, quais. E aí eu vou dar também algumas dicas para vocês desses pronomes, que acho que é o que tem de mais importante para a gente saber. Bom, a gente viu que o pronome que, quando é um pronome relativo, é o pronome mais versátil que a gente tem. Não é diferente aqui com o interrogativo. Ele é um pronome versátil. Por quê? Porque eu posso usar ele com coisa ou posso usar ele com pessoa, né? E eu posso tanto usar ele sozinho, então se ele está sozinho, vamos lembrar, ele é um pronome substantivo, né? Como eu posso... Aqui, né? Como eu posso também usar junto de um substantivo, e aí ele vai ser um pronome adjetivo. Então, o que tem essa facilidade? Então, veja só. Quando eu uso ele sozinho, como pronome substantivo, quando o sentido dele for o sentido de que coisa. Então, veja, o pronome interrogativo que, para ser usado sozinho como substantivo, só pode se referir a uma coisa, não pode se referir a uma pessoa. Porque o sentido dele é justamente de que coisa. Então, veja lá. O que pretende você com isso? Né? Não é a mesma coisa que falar que coisa pretende você com isso. Certo? Nesse segundo caso, aí sim, ele vem como pronome adjetivo. Então, ele está acompanhando esse substantivo aqui. Então, aqui ele está como um pronome adjetivo. E aí sim, eu posso usar ele tanto com coisa quanto com pessoa. Porque aí ele deixa de ter o sentido de que coisa e passa a ter o sentido de que tipo de. Ou que espécie de. Então, por exemplo, quando eu falo que amigo seria eu se não o ajudasse, é a mesma coisa que eu falar que tipo de amigo seria eu se não o ajudasse. Que espécie de amigo seria eu se não o ajudasse, certo? Então, aí sim, pronome que, quando usado como adjetivo, pode se referir a pessoas ou a coisas, certo? Então, veja só, quando o pronome vem como um substantivo, ou seja, quando ele vem sozinho, o mais comum é que a gente coloque o o na frente, porque é difícil a gente falar que é a vida final, né? A gente normalmente fala o que é a vida final, certo? Se eu quiser dar ênfase, eu posso usar a expressão é que. Que é que eu tenho a ver com isso? Então, eu estou dando ênfase à pergunta, mas, afinal, que é que eu tenho a ver com isso? E aí, se eu quiser dar um combo aí de ênfase, eu posso colocar o e a expressão é que junto. E aí fica o que é que podemos fazer para ajudar? Certo? Então, eu enfatizo a pergunta. Isso aqui no caso dele estando sozinho, né, como pronome substantivo, tá bom, gente? Nesse caso dele vindo como pronome adjetivo, aí, nesse caso, não dá para você perguntar o que homem não chora às vezes, né? Esse o não serve, mas eu poderia enfatizar com a expressão é que também, né? Que homem é que não chora às vezes, por exemplo, me referindo a uma pessoa. Ou que vento é que te trouxe até aqui. Também poderia enfatizar a pergunta com o pronome adjetivo, aqui com coisa ou com pessoa. Tá certo? Segundo pronome interrogativo, também invariável, que é o quem. O quem é um pouquinho menos versátil, né, que o que. Por quê? Porque, de novo, do mesmo jeito como no pronome relativo, o quem só pode se referir a pessoas ou, no máximo, a coisas que eu personifiquei, ou seja, a coisas que eu atribuí uma característica de pessoa, certo? Então, por isso que ele é menos versátil. E outra, o quem, você nunca pode colocar um substantivo junto. Quem amigo, não existe isso, né? Porque aí você já está meio que respondendo a pergunta. Então, o quem, ele sempre está sozinho. Então, sempre ele é substantivo. Então, quem vai me ajudar com o bolo, sozinho, pronome substantivo. E se eu quiser dar ênfase, de novo, eu posso usar aquela expressão é que. Quem é que te disse isso? Então, eu estou enfatizando a pergunta. Quem? Mas quem, afinal, que é que te disse isso? Tá? Então, tem essa restrição, diferente do nosso outro pronome, do pronome que. Aqui tem duas restrições.
Primeiro é sempre substantivo e segundo é somente usado com coisas ou para me referir a coisas, com coisas não, com pessoas ou para me referir a coisas personificadas, tá? Vamos fazer uma pausa, então, e aí a gente já volta com as duas últimas dicas dos pronomes interrogativos e com os pronomes indefinidos, tá legal? A gente volta em 1 minuto.